Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas Jesus veio para nos oferecer a vida eterna. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre pecados ocultos. O texto bíblico está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, de acordo com a palavra de Deus, existe uma relação muito forte entre o arrependimento e a prosperidade. A palavra de Deus diz também que aquele que oculta ou que disfarça os seus pecados não vai prosperar e nem vai alcançar a compaixão de Deus. O relato nos faz lembrar da história de Acã. O pecado de Acã, queridos irmãos, trouxe terríveis consequências, não apenas para ele, mas também para todo o povo de Israel. Acã desobedeceu a Deus e lançou mão nos despojos de guerra provenientes da tomada da cidade de Jericó. Nós vimos que Acã conseguiu esconder de todos o que ele tinha feito, mas Deus viu. Deus sempre vê tudo, queridos. Não temos como esconder nada dos olhos de Deus. Em Provérbios, capítulo 15, versículos 3 e versículo 3, Provérbios, capítulo 15, versículos 3 e versículo 11, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Até mesmo as intenções do coração do homem estão descobertas e conhecidas perante o Senhor. Amém? Queridos, tudo isso aconteceu no passado com o povo de Israel, na travessia do deserto. Daí ficamos pensando e perguntamos: e hoje, meus irmãos? O que Deus está querendo nos mostrar mediante toda essa crise? O que Deus está querendo nos mostrar mediante toda essa crise que o mundo está vivendo? Será que existem pecados ocultos no nosso meio? Claro que existem, meus irmãos. Claro que existem. Hoje, infelizmente, não é diferente do passado. Existem muitos Acãs no nosso meio, pessoas que usam a igreja apenas como fachada, para continuarem aproveitando das coisas e prazeres que este mundo mau oferece. E dessa forma, entristecendo e desagradando ao nosso Deus. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, devemos entender que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor.
vimos que Acã lançou mão nas coisas condenadas e escondeu sua tenda. Esse foi o seu pecado. Mas Deus viu o que Acã fez. Deus sabia do pecado de Acã. E isso custou-lhe a vida, meus irmãos. Por conta da desobediência, Acã não conseguiu a compaixão de Deus. E hoje, queridos irmãos, essas mesmas coisas condenadas são os bens materiais que o mundo tem nos oferecidos e que muitos de nós, infelizmente, vêm colocando em primeiro lugar na nossa vida, deixando Deus em segundo plano. Muitos de nós temos feito assim, queridos, deixando Deus em segundo plano. Queridos, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e nos afastamos da glória de Deus. Em Salmos 53, diz que Deus olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que busca a sua face. Mas, infelizmente, todos se desviaram. O que nos diferencia diante de Deus é a maneira como lidamos com o pecado. Algumas pessoas, queridos, preferem encobrir suas transgressões, ou seja, levam uma vida de pecado e agem como se nada de errado acontecesse. Queridos, sabemos que o pecado incomoda. Sabemos que o pecado mexe com a nossa mente. O pecado nos separa de Deus. Mas, infelizmente, não entendemos como muitas pessoas convivem com o pecado como se nada estivesse acontecendo. E pasmem os irmãos, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, infelizmente, até pessoas que estão na igreja procedem assim, infelizmente. São os Acãs dos nossos dias, assim acreditamos. O pecado se tornou algo natural para essas pessoas, pois no seu íntimo elas imaginam que Deus não vai ligar se eu trair minha esposa, Deus não vai me julgar se eu mentir, roubar, Deus não vai me julgar se eu me embebedar ou se eu falar palavrões. Tremendo engano, queridos. Tremendo engano de quem pensa assim. Essas pessoas preferem encobrir ou ignorar o pecado como se ele não existisse. Essas pessoas não vão prosperar. Segundo a palavra, alguns poderão até dizer: eu conheço pessoas que ignoram os seus pecados e são muito ricas. Queridos, quando a Bíblia fala em ser próspero, ela não está necessariamente referindo-se ao dinheiro e às riquezas, não. Pois uma pessoa pode ter muitos bens, mas não ter paz e nem alegria de viver. Pois as bênçãos vindas de Deus
enriquecem, mas nunca acrescenta dores e nem tristezas. Prosperidade, queridos, significa ausência de necessidades e poder deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Aqueles que reconhecem seus pecados e que entendem como as nossas iniquidades ofendem a natureza santa de Deus, esses se voltam para Ele, confessam suas transgressões e recebem o favor do Senhor. Esses, meus irmãos, merecidamente recebem o favor de Deus. Portanto, queridos ouvintes, não ignorem essa mensagem. Quem sabe hoje o Espírito Santo está trazendo à sua memória algum pecado que tem consumido a sua alma e impedindo a sua comunhão e intimidade com Deus. Deus se relaciona com vocês, queridos. Eliminem os maus hábitos que têm feito parte das suas vidas. Enquanto vocês não confessarem, vocês não terão sucesso no seu casamento, nos seus relacionamentos e nem tampouco na sua vida espiritual. Contudo, queridos ouvintes, a partir do momento em que vocês reconhecem as suas falhas e as confessa e as elimina das suas vidas, a graça de Deus é derramada sobre as suas vidas. Pensem nisso, queridos. Pensem nisso. Devemos confessar todos os nossos pecados. Amém? E que Deus assim nos abençoe. Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus.